estudar sobre a cultura indígena, tá? No nosso livro de história. Nós vamos começar a falar sobre os indígenas, falar um pouquinho quem eles são, como que é essa cultura deles, conhecer toda a transformação que ocorreu na vida dos indígenas com a chegada dos portugueses ao Brasil, né? E entender um pouquinho sobre as tribos indígenas e como elas eram divididas. Então aqui no Brasil, né, o que acontece? O Brasil, ele tinha um grupo muito extenso de indígenas, que eles eram divididos em todo o nosso país, tá? Porém, cada grupo indígena vivia em pequenas aldeias, né? Só que cada aldeia tinha sua língua, tinha sua forma de falar, sua forma de se organizar. E quando os portugueses saíram lá de Portugal para vir aqui para o Brasil, né? Que eles chegaram aqui de barquinho, tá? Eles encontraram primeiramente então os indígenas, tá? Então vocês conseguem analisar uma imagem, tá? Da chegada dos portugueses ao Brasil, né? Onde vocês analisam ali duas imagens. Na primeira imagem é quando eles estão chegando ao Brasil, os grandes barcos, né? E tem a visualização da chegada, né? A gente consegue observar então grande extensão territorial de natureza, tá? Os indígenas em pequenas casinhas que eram as malocas, né? Como eram chamadas, aquelas casinhas dos indígenas, tá? Eram conhecidas como grandes malocas. Então, as malocas viviam, as famílias dos indígenas não viviam somente uma, duas ou três pessoas, viviam um grupo inteiro de indígenas, que era a família inteira deles. Tá? E aí, com a chegada dos portugueses aqui ao Brasil, eles começaram a modificar a estrutura dessas famílias, tá? E os indígenas passaram por muitas transformações. É isso que a gente vai estudar agora no nosso bimestre. Você acha que vive os indígenas de hoje em dia? Será que eles ainda moram nas malocas? Será que eles moram em casas como a gente? Será que eles têm acesso à internet? Será que eles pintam o seu corpo ainda? Qual é a forma, quando fala em um índio, qual é a forma que você tem de um indígena? O que você imagina na sua mente sobre um indígena? Né? Então a gente tem muito aquela ideia, né, do índio sem roupa, somente com uma tanguinha na frente, um cocar na cabeça, o rosto pintado, né? E hoje não é mais dessa forma que os índios vivem, tá? Eles têm um outro formato de vida, eles têm sim o acesso à internet, mas será que, prof, onde se viu um índio ter acesso à internet? Nossa, mas onde se viu um índio não poder ter acesso à internet? Se todos nós temos, né? Por que o índio não pode andar de carro se nós andamos? Por que o índio não pode morar na sua casa, só ele, a sua mulher, ou seu filho, só ele sozinho, se nós temos a nossa casa? Né? Qual que é a ideia que formaram na nossa cabecinha ali sobre os indígenas, que a gente olha e se assusta quando sabe que um índio tem a internet? Por quê? Porque isso mudou desde a chegada dos portugueses ao Brasil, que mudaram toda a estrutura da vida indígena. Prof, mas não existe mais indígena que tem esse estilo de vida? Sim, existe. Muitos indígenas, principalmente os xingus, eles têm um formato de vida sim ainda. Se vocês pesquisar sobre os xingus na internet, vocês vão achar o formato de vida deles. Na Amazônia, principalmente, né, nas florestas amazônicas, existem grupos de indígenas que não permitem que outras pessoas cheguem perto das suas casas, tá? Das suas malocas. E eles vivem, sim, como da época de antigamente, mas eles não permitem que ninguém chegue até lá. Eles não querem que as pessoas tenham acesso à cultura deles. Ali no nosso livro, na página 4, tem duas imagens. E a gente observa duas imagens do mesmo local, tá? Que é a batalha entre holandeses e portugueses, e aqui, né, é o farol de Santo Antônio, que é em Salvador também, ok? Então, nessas duas imagens, o que vocês conseguem observar? Qual que é a diferença entre elas, né? Principalmente na natureza, o que vocês conseguem visualizar? Vocês vão observar essas imagens e depois vão responder as questões propostas na página 5, ok? O que vocês conseguem observar nas imagens, né? O que você pensa sobre aquilo que você respondeu na primeira questão? O que vocês observam então ali? Vocês vão responder de acordo com o que vocês analisarem na imagem, tá? Essas
mudanças ocorridas aqui, né, nesse local, será que essas mudanças elas aconteceram naturalmente ou o homem que desenvolveu essa mudança ou sofreu toda essa mudança por conta que o homem que alterou, né, aquele local ali? O que vocês acham? Pensem um pouquinho, tá? Respondam as questões, que na próxima aula a gente vai discutir mais e trabalhar mais um pouquinho e conhecer sobre as tribos indígenas, tá, pessoal? E não se esqueçam então de acessar o QR Code também para visualizar melhor as imagens, ter um acesso maior. Vocês podem dar zoom, observar melhor as duas imagens para conseguir responder as questões, tá? Por hoje é isso, beijinho, até a nossa próxima aula. Tchau!